informação chegando a partir de agora. É o Band Cidade, primeira edição chegando. Sua tarde começa com a gente. Então anota o nosso número, manda sua mensagem, 997168021, repetindo, 997168021. Conte tudo o que está acontecendo na sua região, como está o seu bairro, como está a sua cidade, tudo isso a gente quer saber. Eu sou Luiz Eugênio Silva e te faço companhia até a 1 da tarde. Vamos ver como é que está o céu em Ubatuba. Fim de semana está chegando, o pessoal quer saber como é que está o litoral. É ou não é? Faz 25 graus na cidade nesse momento e com essas belas imagens, vamos começar. O Band Cidade está no ar. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolvido em uma investigação sobre fraudes bilionárias, foi transferido ontem para a Penitenciária 2 de Potim, mas a estadia foi rápida. Ele já está sendo transferido para um presídio federal em Brasília, saiu de Potim. O Lucas Rodrigues está ao vivo lá na P2. Lucas, conta pra gente então um aparato de segurança completo para a saída do Vorcaro daí, né? Boa tarde. Tudo bem, Luiz Eugênio? Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição também. Exatamente isso, um grande esquema de segurança foi montado para a saída de Daniel Vorcaro aqui da Penitenciária 2 de Potim. Ele foi levado aqui dessa região por volta das 10h30 da manhã, ou melhor, por volta das 11h30 da manhã de hoje, Eugênio. As equipes da Polícia Penal, da Secretaria de Administração Penitenciária estiveram aqui, chegaram, foi uma retirada muito rápida, Eugênio. Eles chegaram em menos de 20 minutos, fizeram ali a saída com o Daniel Vorcaro. Foram pelo menos 6 viaturas fazendo o transporte do preso, que neste momento está em trânsito, segundo informações aí apuradas pelo nosso jornalismo, para o aeroporto de São José dos Campos. E aí de lá ele deve ser levado em um voo para a cidade de Brasília, onde lá ele deve ficar preso em um presídio de segurança máxima, um presídio federal de segurança máxima em Brasília, no Distrito Federal. O Eugênio, a Polícia Federal já havia solicitado a transferência imediata de Vorcaro, afirmando de uma necessidade de tutela da integridade física do custodiado. Segundo a PF, essa medida atende aí uma necessidade de um regime de segurança mais rigoroso para o dono do Banco Master. A permanência dele, segundo a Polícia Federal, em um presídio estadual aqui de São Paulo, representava riscos tanto à segurança pública quanto também à eficácia das investigações, Eugênio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi quem determinou ainda ontem, quinta-feira, a transferência do empresário, transferência essa que aconteceu hoje por volta das 11h30 da manhã, Eugênio. Ele foi preso na última quarta-feira, dia 4, aí, numa operação da Polícia Federal, a terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã da última quarta-feira. Foi preso na quarta, ontem, quinta-feira pela manhã, ele foi trazido aqui para o presídio de Potim, a Penitenciária 2 de Potim, e menos de 24 horas depois, uma transferência relâmpago, ele saiu daqui de Potim e está aí nessa transferência para Brasília, Eugênio. Como eu comentei, ele segue, os agentes saíram em comboio aqui da cidade de Potim, estão se dirigindo ao aeroporto de São José dos Campos, e aí de lá ele deve embarcar num voo também escoltado pela Polícia Federal até Brasília, onde deve permanecer preso, Eugênio. Lembrando que Daniel Vorcaro é proprietário do Banco Master, ele está sendo investigado por toda essa conduta aí envolvendo a compra do banco, algumas questões envolvendo corrupção. Então, mais um preso famoso que vem aqui para a nossa região e que movimenta o cenário aqui das penitenciárias na nossa região. A gente segue por aqui acompanhando esse assunto. Eugênio, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Lucas. O Lucas conseguiu flagrar o momento em que Vorcaro saía do presídio acompanhado por equipes da Polícia Federal e também da Secretaria de Administração Penitenciária. Muito obrigado, Lucas. Em um cenário em que as mulheres ainda são minoria na política, uma cidade do Vale do Paraíba chama a atenção. Bananal é a única da região onde as vereadoras são maioria na Câmara Municipal. São 6 mulheres entre os 9 parlamentares. Um exemplo de representatividade em meio a um país onde elas ocupam apenas 18% das cadeiras de vereador.
Por aqui, elas são maioria e ocupam 66% das cadeiras na Câmara Municipal. Em comparação com as outras cidades do Vale do Paraíba, Bananal lidera em representatividade feminina. Segundo as vereadoras, esse resultado é fruto da força e da união das mulheres na política. O povo está meio desgostado. Então, pelo menos agora, apostaram mais nas mulheres. A força da mulher. O poder feminino, ele precisa estar no meio político, né? E mostrar para todos como que é, né, essa garra feminina. No primeiro mandato, a vereadora Isabela Bastos diz que a presença das mulheres no legislativo traz um olhar mais atento e humano às necessidades da população. Dá um olhar mais amplo para as políticas públicas da cidade e faz com que a gente, essa sensibilidade feminina, né, junto com a capacidade, com a competência técnica, faz com que a gente transforme a política, né, em algo mais próximo da população e mais humano, né? Na região, 3 cidades não têm nenhuma vereadora. São elas Areias, Silveiras e Natividade da Serra. E quem perde com isso são os próprios municípios. Estudos mostram que a presença de mulheres no legislativo contribui para melhorar a qualidade das leis. A política partidária, ela vai acabar ficando em último plano. Então a gente precisa, sim, ter uma série de mecanismos que ajudem, que facilitem, porque quanto mais mulheres na política, né, como a gente sabe, os dados estatísticos, né, nós somos metade, um pouquinho mais da metade da população, mas somos tratadas dentro do ambiente político como minoria. E a sociedade, ela é diferente disso, né? Quando olhamos para todo o estado de São Paulo, a realidade é bem diferente daqui de Bananal. Entre 645 municípios, apenas outros 4 têm como maioria na Câmara as mulheres. O que chama a atenção, já que no estado elas representam 53% do eleitorado, mas mesmo assim não encontram espaço na política. Por serem cidades menores, onde você tem um nível de conhecimento entre as pessoas maior, né, são cidades, municípios bem pequenos, né, talvez essa proximidade faça com que as pessoas conheçam de fato quem são essas mulheres, o que elas defendem, por que causas elas lutam, e que talvez isso daí interfira na hora do voto, né? A gente sabe que a questão eleitoral, o voto em si, ele tem um componente emocional, um componente de conhecimento muito importante. Mas o cenário tem mudado aos poucos. O número de câmaras municipais sem nenhuma mulher eleita diminuiu em relação às eleições de 2020. O Brasil, ele ocupa a 132ª posição no mundo, e que se a gente fizer o recorte da América Latina, o Brasil só não perde para o Haiti, é o penúltimo em número de mulheres no parlamento. Então, o Brasil realmente está muito defasado com essa questão, e Bananal acabou sendo aí essa feliz surpresa, e que eu espero que seja um grande exemplo para outros municípios. E em Bananal, a atuação dela já mostra que a presença feminina no legislativo faz diferença no dia a dia da cidade. O empoderamento feminino está em todos os segmentos do nosso país. Não é justo eu falar só na saúde e na educação. Então a mulher ela está em todos os segmentos do país. Isso é muito importante. Sem dúvida, muito importante. E choveu forte na região. Guaratinguetá foi uma das mais atingidas e registrou o maior volume de chuvas do estado nas últimas 24 horas, as 24 horas que foram contadas após a chuva. Segundo a Defesa Civil, em cerca de 6 horas, choveu aproximadamente 150 milímetros. A chuva intensa provocou o transbordamento do rio Piauí e causou inundações em bairros da cidade. Durante a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil precisaram resgatar 10 pessoas com o uso de botes. 4 famílias foram levadas para um abrigo montado em uma escola do município. Entre os resgatados estão idosos, uma gestante e um bebê. Na manhã de hoje, ainda havia pessoas ilhadas em alguns pontos da cidade. No bairro Parque das Árvores, o nível da água subiu rapidamente e equipes trabalharam no resgate de moradores. Também há registro de 7 pessoas ilhadas em uma fazenda na região da Colônia do Piauí, onde esse rio subiu de nível. Apesar dos transtornos, não há registro de vítimas, ninguém se feriu. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem atuando, principalmente nas áreas atingidas, enquanto a Prefeitura montou um gabinete de crise para acompanhar a situação e coordenar a atenção à população.
Outras cidades da região também tiveram alto volume de chuva, como Aparecida, Potim e São Bento do Sapucaí. A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção em áreas de risco. O prefeito da cidade, lá de Guaratinguetá, o Júnior Felipe, e também a Defesa Civil, falaram conosco sobre as ações que acontecem no município. Vamos ver. Startamos, então, o escritório de emergência, o comitê de emergência, todas as secretarias mobilizadas. Nós estamos visitando os pontos de maior sofrimento dessas últimas chuvas e, volto a dizer, um volume muito grande. Agora, nesse momento, eu estou aqui no dique do Ribeirão Guaratinguetá, no Jardim Roni. Nós estamos fazendo agora uma medida emergencial para tentar dar um pouco de estabilidade nesse dique. Toda a atenção nesse ponto agora. O bairro está completamente alagado, o sistema de comportas está funcionando, está retirando a água, mas é sem dúvida uma situação de muita preocupação. Além desses pontos, existem outros pontos de alagamento, mas a gente pede uma atenção especial da população. Evite transitar por essa região, aqui essa região do Parque das Árvores, Jardim Roni, Parque São Francisco, porque efetivamente 2 ribeirões, o Córrego do Cacunda e o Ribeirão Guaratinguetá, receberam uma contribuição muito grande de chuva nessas últimas horas. Ele está com um nível muito elevado, tem um volume muito grande ainda a ser drenado, portanto ainda temos várias ruas interditadas, alagadas, que não têm condições de trânsito. Desde as 10 horas da noite, quando começou a chuva na colônia do Piagui, nós fomos acionados pelos moradores do bairro. Então nós fomos até o local, né? Constatamos que o rio estava subindo, acionamos imediatamente o resgate dos bombeiros. Então deslocou a equipe da Defesa Civil, a equipe de resgate dos bombeiros. Foi necessário remover 4 famílias das residências ali mais próximas ao rio. Então a água atingiu aí 2,5 metros de altura, né? Muitas famílias acabaram perdendo tudo, infelizmente, mas felizmente nós conseguimos tirar todos sãos e salvos, sem maiores ferimentos, sem apenas bens materiais, né, que foram perdidos. Então nós trouxemos essas famílias aqui para a escola da colônia do Piagui, montamos todo um aparato aí de abrigo, né, com colchões novos, roupa de cama, alimentação, café, para poder salvaguardar a vida deles enquanto a chuva perdurava. Vamos ao vivo ao aeroporto de São José dos Campos. Nesse momento, as viaturas da Polícia Federal com as da Secretaria de Administração Penitenciária estão chegando no aeroporto na transferência de Daniel Vorcaro. A nossa equipe está lá, a Poliana Prestes está no aeroporto. Conta pra gente, Poliana, então já chegou a viatura com o Daniel Vorcaro por aí? Oi, Eugênio, uma excelente tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Diversas viaturas acabaram de passar por aqui, Eugênio, da Polícia Federal e também da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós ainda não conseguimos identificar se essas viaturas já chegaram com o Daniel Vorcaro, mas o fato é que toda a movimentação já está acontecendo para essa transferência do empresário ser realizada para uma penitenciária federal lá na cidade de Brasília. Ele estava na penitenciária de Potim, chegou ontem aqui no Vale do Paraíba, na penitenciária de Potim, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fez o pedido, então, de uma transferência de Daniel Vorcaro para um presídio de segurança máxima na cidade de Brasília. E esse pedido de transferência acontece depois de uma representação realizada pela Polícia Federal, que argumentou que Daniel Vorcaro possui influência sobre pessoas que trabalham no setor público e também privado. E por conta dessa influência, oferecer riscos, né, às investigações que ainda estão em andamento, o ministro do Supremo Tribunal Federal resolveu então autorizar essa transferência do empresário dono do Banco Master. Essa transferência acontece depois de uma decisão judicial, claro, e após uma audiência de custódia, que determinou aí que as 4 prisões relacionadas ao Vorcaro sejam mantidas. Ele é investigado por conta de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. Além de Daniel Vorcaro, também foi preso junto com ele o cunhado dele, Fabiano Zetel. Os dois, então, chegaram à penitenciária 2 de Potim e agora, por conta dessa representação apresentada pela Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi autorizada a transferência dele para um presídio de segurança
máxima, a Penitenciária Federal de Brasília. Nós vamos seguir por aqui acompanhando toda essa movimentação da transferência do dono do Banco Master. Eugênio, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Poliana, pelas informações. E claro que o espaço está aberto, né? O assunto do momento, qualquer novidade é só nos acionar. Bom trabalho. A Embraer, empresa sediada em São José dos Campos, divulgou hoje que registrou em 2025 a maior receita anual da sua história. A empresa alcançou a marca de 7 bilhões e meio de dólares, cerca de 41 bilhões de reais, resultado impulsionado principalmente pelos setores de defesa e segurança e aviação executiva. Ao longo do ano foram entregues 244 aeronaves, um crescimento de 18% em relação a 2024. Apesar do recorde de receita, o lucro líquido teve uma queda de 45% em comparação com o ano anterior, impactado por tarifas americanas e fatores pontuais. Para esse ano, a expectativa é de crescimento com previsão de entrega de até 85 jatos comerciais e até 170 jatos executivos. A empresa estima uma receita de até 8 bilhões e meio de dólares. A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesse sábado o primeiro dia de vacinação, o dia D de vacinação, primeiro do ano. Todas as 40 unidades básicas da saúde Resolve da cidade vão funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde para ampliar o acesso da população às vacinas. O foco principal da campanha é a imunização contra a febre amarela. Além disso, os moradores poderão aproveitar a ação para atualizar a caderneta de vacinação. Estarão disponíveis, além da febre amarela, doses contra Covid-19, HPV, tríplice viral, varicela, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pneumocócica e meningocócica, entre outras. Corre lá para completar sua carteirinha. O Brasil Urgente Vale entrevistou o prefeito de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino. Entre vários assuntos, ele falou da taxa do lixo e do IPTU na cidade. Olha só. Houve a implantação da taxa do lixo, que deu uma polêmica danada, da mesma forma da PGV, que é a planta genérica de valores. A empresa contratada errou, eu estava na China até quando estava sendo lançado os carnês, houve o erro, eu imediatamente mandei suspender. Hoje a nossa cidade, na taxa do lixo, Nicolini, para você ter uma ideia, do Vale do Paraíba todo é a cidade que menos paga no valor da taxa do lixo. É um valor simbólico de aproximadamente R$12 para os terrenos que não têm edificação. É a menor taxa do Vale do Paraíba que vai ser cobrada. Com relação à planta genérica de valores, da mesma forma foram corrigidos. As pessoas estão retirando seus carnês, estão vendo que é um valor praticamente simbólico que foi acrescido. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso. É uma situação que polemizou. É lógico que muita gente aproveitou para pegar carona e lançar discursos, muitos deles com razão, porque realmente houve o erro, a empresa errou, mas a gente como gestor, a gente também tem que ter humildade. Quando errou, tem que voltar atrás, corrigir, suspendemos e o povo de Pindamonhangaba com certeza entendeu tudo o que se passou. E hoje, a partir das 5h30 da tarde, o Brasil Urgente Vale recebe o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor. Ele fala sobre os planos e realizações na segunda maior cidade da região, o futuro e o presente de Taubaté. É hoje ao vivo, a partir das 5h30 da tarde, no Brasil Urgente Vale, com Cláudio Nicolini. Não perca! A Polícia Civil esclareceu em menos de 12 horas um homicídio registrado em São Sebastião. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira, na região da Enseada, próxima à praia de kitesurf. A vítima, um homem, foi encontrada com ferimentos graves. O suspeito se apresentou à polícia, confessou o crime e foi preso em flagrante. Um crime que chamou muita atenção devido à violência com que foi aplicado. A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou hoje a entrega de uma sirene de emergência no bairro Jardim Iracema, em Monteiro Lobato. A ação contou com a presença do coordenador estadual da Defesa Civil, Proteção e Defesa Civil, o Coronel Araújo Monteiro, que fez a entrega simbólica da chave da sirene ao município. Durante o evento, também foi realizado um simulado com a comunidade e orientações sobre o funcionamento do equipamento e os procedimentos que devem ser adotados em caso de acionamento do alerta. Uma sirene que serve para avisar a população em casos de desastres naturais. Muito importante. E daqui a pouco o comércio da região começa a se preparar para a Copa do Mundo. Os espaços para ver os jogos e para adquirir itens verde e amarelos já estão a todo vapor. É já já. Band Cidade, primeira edição.
Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Olá, eu sou Salatiel Araújo e tenho um convite especial para você. Diariamente eu converso com profissionais de saúde, estética e bem-estar que dão dicas valiosas para o nosso dia a dia. Falamos sobre estilo de vida, alimentação saudável, atividade física, como cuidar da nossa saúde mental, e sobre prevenção e tratamentos de doenças. Confira nossas entrevistas exclusivas. Acesse o portal bandvale.com. Te vejo lá. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. Neste domingo, no programa A Voz do Trabalhador, converso com Heller Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sobre o tema da pejotização, modelo de contratação que está em julgamento no STF. Não perca. A Voz do Trabalhador, domingo, 8h45 da manhã, na TV Bandvale. De volta, e agora tem Momento Saúde aqui no Band Cidade. É o Fala Doutor. Uma ótima tarde de sexta-feira, vocês aí no estúdio, a todos os telespectadores do Band Cidade. Eu sou o Dr. Israel e hoje quero conversar com você, sobre um tema delicado que poucas pessoas conhecem. Recentemente acompanhamos a notícia da morte do ator norte-americano Eric Dane. Faleceu aos 53 anos e enfrentava a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, uma doença neurológica degenerativa que ainda não tem cura. A esclerose lateral amiotrófica é uma condição que afeta os neurônios motores, células responsáveis pelo nosso movimento. São eles que permitem que a gente fale, ande, movimente os braços, engula alimentos e até respire. Quando esses neurônios começam a adoecer e morrer, o paciente passa a perder essa função de forma progressiva. É uma condição rara, mas extremamente impactante. De acordo com o Ministério da Saúde, as causas da ELA ainda não são totalmente conhecidas. Cerca de 10% dos casos estão associados à mutação genética. A maioria surge de forma esporádica, sem histórico familiar e nada que a gente justifique. Mas há esperança. Pesquisadores da Escola da Medicina da University of North Carolina, at Chapel Hill, nos Estados Unidos, identificaram recentemente como proteínas neuronais se agrupam e formam compostos tóxicos dentro das células nervosas. Essas descobertas é fundamental porque abre o caminho para o desenvolvimento de medicamentos capazes de interromper esse processo e retardar a progressão da doença. E quem sabe no futuro chegar até a cura. Você se lembra do desafio do balde de gelo? A campanha viral que tomou conta das redes sociais e mobilizou celebridades e anônimos no mundo inteiro, ela arrecadou mais de 100 milhões de dólares para a pesquisa sobre a ELA. Aquela mobilização ajudou a financiar estudos importantes que continuam até hoje. Percebe como informação e conscientização salvam vidas? A medicina tem avançado. Ainda não temos a cura, mas temos diagnóstico mais precoce e acompanhamento multidisciplinar, novos estudos e terapias em desenvolvimento. Ok? Bom, com essas informações, nós vamos ficando por aqui e volto aí com vocês no estúdio. Obrigado, doutor. Estamos a menos de 100 dias da Copa do Mundo e o comércio já se prepara para faturar com a competição. Os preparativos para a montagem dessa arena para a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo estão acelerados em Jacareí. Por aqui, serão mais de 20 TVs espalhadas por todo o local, além de um telão gigante de 7 metros. O espaço deve reunir cerca de 1.000 pessoas por partida. A expectativa também é reforçar o quadro de funcionários. Teremos um cardápio diferenciado, montaremos um espaço separado para as pessoas poderem assistir os jogos de uma maneira confortável. O comércio já está preparado, que nesta loja, que fica no centro da cidade de São José dos Campos, os produtos temáticos para a Copa do Mundo já começaram a chegar. Até este momento, já são mais de 30 referências diferentes.
Para quem gosta de torcer para a seleção usando um acessório verde e amarelo, nas prateleiras tem opções para todos os gostos. A loja está preparada para a Copa do Mundo. Queremos também que os torcedores também estejam, né? Camisetas com diversas estampas, tinturas para os cabelos, chapéu de vários modelos, a famosa bandeira do Brasil e, é claro, ela, a bola da seleção. E está com preço bom, viu? Aqui mesmo eu já vou levar uma bandeira que dá pra gente colocar como se fosse um capuz, sabe? E lá em casa a gente tá na expectativa da Copa. A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição do torneio realizado em 3 países e desta vez com 48 seleções. E daqui a pouco, as principais atrações do fim de semana na região. É a agenda cultural, tem evento e atrações para todos os gostos. É já, não sai daí, viu? Direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta, às 8h20 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale, na tela da Band. Bora Vale, oferecimento RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher de brilho farto, mulher de brilho farto. Now we're right together, I wanna show. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Band Vale FM 102,9. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Estamos de volta e voltamos também ao aeroporto de São José dos Campos. Imagens mostram o momento em que as viaturas da Polícia Federal e também da a agência penitenciária da região chegam trazendo as viaturas que estariam com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Imagens da Poliana Prestes, que está no local. A Secretaria de Administração Penitenciária chegando com as viaturas azuis, a Polícia Federal chegando com as viaturas pretas, um aparato de segurança de primeira. A gente está falando de uma pessoa responsável, segundo as investigações, por uma fraude bilionária envolvendo o Banco Master, as viaturas chegando, já em consonância também ali com o próprio aeroporto, que estava aguardando a chegada dessas viaturas. Daniel Vorcaro estava na P2 de Potim, o outro presídio dos famosos aqui da nossa região, ficou por um curto período por lá. Ele foi transferido ontem para P2 e hoje já está indo para São José dos Campos, onde vai pegar um avião e vai para um presídio federal em Brasília. Seguimos acompanhando esse caso e repetindo, imagens da Poliana Prestes acompanhando a chegada de Daniel Vorcaro a São José dos Campos. Agora vamos falar de coisa boa, porque sextou e você já sabe que aqui no Band Cidade a gente te dá um panorama geral do que acontece no fim de semana. Hoje, quem dá as melhores dicas pra gente é a Érica Rosa da Rádio Nativa. Bora lá! Olá, Eugênio, como vai? Vamos conferir o que tem para curtir nos próximos dias aqui pelo Vale. A gente começa em São José dos Campos com um evento que promete misturar música e muita comida. De sexta a domingo acontece o Gastronomia Samba e Pagode no Parque da Cidade. Hoje a programação começa às 5 da tarde, já no sábado e domingo a partir das 11 da manhã.
Ainda em São José dos Campos tem programa para quem gosta de tradição da música caipira. Amanhã, às 7 da noite, o Sesc São José dos Campos recebe o duo Viola Caipira, Neirmar Dias e Vânia Borg, um show que valoriza a viola brasileira. Os ingressos estão disponíveis pelo portal do Sesc. E para quem gosta de teatro, o Teatro Colinas recebe o espetáculo o dia seguinte. A peça tem sessões hoje e amanhã às 8 da noite. E no domingo, às 7 da noite. Um espetáculo cheio de reflexões que mistura drama e humor para contar histórias sobre relações, escolhas e consequências. Basta acessar o site do teatro para adquirir os seus ingressos. Eu gosto de tudo. E a noite de sábado tem sertanejo na cidade. A dupla Diego e Victor Hugo se apresenta no sábado, às 8h30 da noite. Vai ser lá no Palácio Sunset. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar. Em Taubaté tem programa cultural. No domingo, às 4 da tarde, o Sesc Taubaté recebe o baile Axé Odara, com Eloá, um evento para dançar, celebrar a cultura brasileira e curtir o ritmo do axé em uma tarde cheia de energia, com entrada gratuita. E ainda em Taubaté, para quem curte comédia no teatro, hoje às 8 da noite, tem a peça Troca ou Não Troca, no Teatro Metrópole. Os ingressos podem ser adquiridos no Simpla. Olá pessoal da Band Vale, quem está falando aqui é o Oscar Magrini e eu tenho um convite para vocês. Sexta-feira agora, dia 6 de março, única apresentação, uma peça, uma comédia muito engraçada, Troca ou Não Troca, no Teatro Metrópolis. Por hoje é isso, Eugênio. Mais informações estão no portal bandvale.com. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. E quem trouxe as informações foi o Cleiton Martins, da Estéreo Vale. Com essa gama de coisas para você fazer no fim de semana, a gente se despede aqui. Eu passo a bola agora para ela, Ana Flávia Simões, que não está sozinha. Ela vai explicar, não está sozinha, né? Apesar de parecer, né? Boa tarde, meu amigo. Eu estou sozinha aqui no estúdio, infelizmente, mas o meu amigo Lucas Sanseverino vai participar aqui de todos os blocos, vai estar presente conosco, mas ele está acompanhando de pertinho a inauguração do Açaí, a terceira loja aqui de São José do Açaí. Ele vai mostrar tudo por lá, ofertas, vai falar com o gerente, vai mostrar toda a inauguração. Então ele vai participar, tá, minha gente? Mas sigo eu aqui sozinha nesse estúdio, sabe? Tristonha, querendo a companhia de vocês, entendeu? A companhia do pessoal de casa que vai começar a chegar daqui a pouco, então você manda uma mensagem para Ana Flávia, faz companhia para ela. O Lucas foi lá para o Açaí para trazer informação, falando de geração de emprego, exibimos reportagem também sobre a inauguração do Açaí aqui em São José dos Campos, mas faz companhia para ela nessa sexta-feira, gente. Olha só a carinha dela de tristeza na sexta-feira. Não que os outros dias não seja importante a companhia de vocês, tá? Eu amo a companhia do nosso público, todos os dias é primordial que as pessoas participem, mas quando eu tô aqui sozinha, eu sinto falta, sabe? Eu quero muita interação, eu quero muita mensagem de apoio, de carinho. Pode mandar mensagem pro Lucas também, que depois eu repasso para ele, mas participe do nosso programa hoje, até porque o nosso assunto hoje, meu querido, é um assunto que está presente na sua casa todos os dias, que é a alimentação do nosso prato brasileiro. O que a gente come todos os dias? Arroz, feijão, carne, salada. Essa é a refeição básica, ela é nutritiva, ela é essencial. Só ela basta pra gente ter saúde também? É interessante, eu até quero fotinho do pessoal de casa, do prato, de repente a gente tá agora no horário do almoço. O que vocês almoçaram hoje? Agora. Você se alimenta direitinho, meu querido? Agora eu tô nessa pra tentar ficar bonitinho aqui, magrinho, né? A idade vai chegando, a gente tem que comer bonitinho, né? Nem me fale. Certinho, arroz, feijão, salada, proteína, né? Exatamente, a gente vai entender também essa coisa de quem quer emagrecer e tira o carboidrato, tira o arroz. Será que isso funciona? Será que isso é bom pro corpo? Então a gente vai entender tudo isso hoje com uma nutricionista. E não tem só isso, viu, meu querido? No último bloco a gente troca um pouquinho de assunto para falar de dor nas mãos. Gente que mexe muito no computador, muito no celular, ou tem formigamento, o que pode ser? Será que existe algum tratamento, alongamento pra gente fazer, para melhorar? Inclusive quem estiver assistindo a gente e já tiver sentido dores nas mãos, por favor, mande pra gente que eu quero muito a companhia de vocês. Ou seja, dá pra participar de 2 jeitos, tá? Tô esperando a companhia de vocês. É a famosa LER, né? Lesão